As leituras de hoje vão apontar o desenvolvimento dos conteúdos da consciência, bem como a humildade intelectual, que é o ato de se preparar intelectualmente para o entendimento. Se todos somos espírito, alma e corpo, nada nos difere uns dos outros quando a alma se dispõe a aprender. Essa é a postura correta neste mundo. Como uma criança, devemos estar sempre prontos e abertos para o conhecimento, e nesse agir somos sempre um só, porque as nossas faculdades do entendimento estão agindo de forma semelhante a todos os indivíduos, diante do aprendizado. Esse movimento do aprendizado é o que caracteriza a humildade intelectual, que é o princípio da sabedoria. Do mais sábio ao mais ignorante, todos nós abrimos a nossa capacidade de entendimento do mesmo modo, humildemente. Chamo a atenção para os versículos 1, 2 e 3 da primeira leitura de hoje do livro de Neemias. Naqueles dias todo o povo se reuniu como um só homem na praça que fica defronte da porta das águas, e pediu ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia prescrito a Israel. O sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens, de mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Chamo novamente a atenção ao versículo 1 da primeira leitura. Todo o povo se reuniu defronte da porta das águas. A água, como já vimos em outras leituras, é a alegoria da consciência, da compreensão, do entendimento. No versículo 4a, Esdras estava de pé. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira erguido para esse fim. Porque ele tinha posse do livro da lei, e, portanto, a razão mais alta sobre a madeira, que já vimos enquanto símbolo alegórico, é o processo de produção do conhecimento. O povo também fica de pé, sinalizando que a razão humana está a se elevar. Depois, reconhecem sua humildade intelectual diante do Senhor Deus, prostrando-se diante do Senhor com o rosto em terra, como está no versículo 6. Chamo a atenção para o versículo 8 do Salmo de Resposta. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. A recomendação dos mestres da primeira leitura aos ouvintes da palavra é se alegrar no conhecimento, ou seja, alegrar-se na tristeza do pouco conhecimento anterior ou por terem esquecido a palavra de Deus. Era uma prática judaica responsável em sua cultura pela recepção da força divina daquele povo. Mais tarde, os salmos e os profetas e mesmo os evangelhos de Nosso Senhor ensinavam por metáforas como exercitar-se no isolamento da ira, através da alegoria do fogo que queima como a raiva. Diante da dificuldade do processo de alegrar-se, recomendaram o gosto da coisa doce, que lembrava o valor da palavra. Eu chamo a atenção para o versículo 11 do Salmo de Resposta. Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. E assim, ajudaram o ouvinte entendedor a obedecer a Deus e alegrar-se na tristeza, o que sugere que em nosso século os antidepressivos são paliativos benéficos. Chamo a atenção para os versículos 10 e 12 da primeira leitura. E Neemias disse-lhes:
Ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam, pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. E os levitas acalmavam todo o povo, dizendo: ficai tranquilos, hoje é um dia santo, não vos aflijais. E todo o povo se retirou para comer e beber. Distribuíram também aos outros e expandiram-se em grande alegria, pois haviam entendido as palavras que lhes tinham sido explicadas. Portanto, a humildade do intelecto ao aprender, a doçura da palavra, do conhecimento, a alegria e a partilha são fontes benéficas de força alegre para o servo de Deus, principalmente a partilha. Chamo a atenção para o versículo 9 do Salmo de resposta. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Então, humildade, partilha e exercício de autocontrole e de equilíbrio são a fonte de alegria que vem do Senhor. No Evangelho, Jesus envia conhecimento de Deus às cidades. Já vimos numa leitura alegórica, refere-se ao processo de renovação dos conteúdos da consciência do indivíduo, melhorando sua filosofia de vida. Mas Jesus é a sabedoria, de modo que o conhecimento que ele provoca não é ligado a nenhuma experiência, a uma força que vem do alto, de modo que absolutamente nada que venha da experiência deve ser levado em consideração no processo interior de renovar o conhecimento. Chamo a atenção para os versículos 3 a 6 do Evangelho de hoje, em que nenhum valor é dado às coisas da natureza, senão as que vêm de Deus. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Cordeiros para o meio de lobos, ou seja, pessoas que pensam como lobos e não recebem em paz a palavra de Deus. Não cumprimenteis ninguém pelo caminho, não deem valor às instituições humanas, não levem nada pelo caminho, não deem nenhum valor aos bens materiais, porque a palavra de Deus é viva e é espírito. A consciência que não se converter ao reino de Deus viverá em ira. Essa é a lógica da razão divina, fiel, sobre a consciência. Será destruída a cada passo, a cada acontecimento, com o fogo que vem do céu, que é a sua própria perspectiva sobre Deus. Chamo a atenção para os versículos 10 a 12 do Evangelho de hoje. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Então é como está em Romanos 1. Todo aquele que está afastado da filosofia cristã vive em ira. E esses são os exercícios de fé que fazem com que o cristão viva em paz. A partilha, a alegria e a humildade do conhecimento. Na véspera de sua paixão, Jesus tomou o pão e disse: este é o meu corpo. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice com o vinho e disse: este é o meu sangue,
Quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá a vida eterna. Senhor, salvai-me.